Vamos então, irmãos, para o nosso estudo nessa noite. Nós estamos abordando sobre o credo dos apóstolos e nós iremos nessa noite para o nosso penúltimo estudo sobre o credo apostólico. E vamos falar de uma doutrina maravilhosa, uma doutrina bonita, que gera para nós esperança, conforto, alegria. Nós iremos meditar sobre a ressurreição do corpo, ou a ressurreição da carne, a nossa viva esperança. Essa terra é um lugar de sofrimento, de dor, de luto, de doença, de morte, mas existe para o povo de Deus um repouso, uma terra prometida, um lugar de plena paz. E Deus prometeu isso. É sobre essa questão, a ressurreição do corpo hoje, e para a semana iremos estudar sobre a vida eterna, que é exatamente o nosso futuro. O nosso futuro não é incerto, é o futuro certo, e um dia nós estaremos numa nova terra. Então vamos estudar sobre o nosso corpo, que será glorificado. E desde cedo nós temos essa doutrina no credo dos apóstolos. Então vejam, eu vou começar como sempre do começo, para que nós possamos ter uma noção do todo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Na remissão dos pecados e na ressurreição da carne. Então vejam que é sobre a ressurreição da carne que nós iremos abordar nessa noite. Para a semana nós teremos a crença na vida eterna e assim nós iremos concluir o credo apostólico. Então vamos ver sobre essa questão, a ressurreição do corpo, ou a ressurreição da carne. Pode passar, tá aí. Então vejam, creio na ressurreição do corpo, foca na esperança cristã, de que no fim dos tempos, os mortos em Cristo ressuscitarão, com corpos glorificados e incorruptíveis, como Jesus fez, unidos novamente, a alma para o julgamento final, sendo um evento de corpo e a alma, que reflete a totalidade do ser humano, e não apenas a alma imortal. Essa fé se fundamenta na ressurreição de Cristo e na promessa de um novo corpo, glorioso e poderoso, transformado para a vida eterna. Então vejam que é uma doutrina certamente maravilhosa, essa ressurreição que haverá. Todo ser humano irá ressuscitar. Uns irão ressuscitar para a perdição eterna, para o julgamento, para o inferno, e a igreja vai ressuscitar para a vida eterna, em um corpo glorificado. É a esperança cristã. É a nossa esperança, nós que vivemos nessa terra atribulados. O mundo é um lugar de aflição, de dor, de angústia. Vivemos em um vale, em um deserto. A vida não é fácil, nós sabemos disso, nós sofremos. O crente mais dedicado sofre com o luto, com as suas doenças, com as crises, com as perdas. É a nossa aflição diária. Mas existe uma esperança na nossa vida. E essa esperança é exatamente a ressurreição do nosso corpo. É a nossa viva esperança, como diz Pedro.
O mundo sem Deus é um mundo sem esperança, é um mundo sem alegria, sem encantamento, sem paz. O mundo sem Deus vive fora de Deus, praticando o pecado, mas sem nenhuma esperança. E viver sem esperança é viver no desespero. Então, o desespero não chega no nosso coração. Nós sempre cultivamos a alegria da esperança, e a ressurreição é exatamente o foco da nossa viva esperança. Nós iremos ressuscitar. Isso é muito importante. Vamos ver daqui a pouco que Deus nos fez corpo e alma, o espírito. O nosso corpo, ele morre, ele envelhece, é fraco, padece e volta ao pó. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Se Cristo não voltar, a igreja, ela vai continuar. A igreja presbiteriana Moriá, porque a igreja é uma agência invencível. Vai ficar aqui para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, mas nós, daqui a 100 anos, nós não estaremos aqui. Então, essa vida, ela é passageira, ela é curta, e a Bíblia diz que tudo passa rapidamente. E quando Cristo, ele se avizinha, mais o tempo passa rapidamente. Começamos o ano um dia desse. Já estamos praticamente no final do ano. Envelhecemos, sofremos, o nosso corpo padece. Exatamente, meus irmãos, a nossa vida que se projeta nesse mundo por causa do pecado. Mas existe uma esperança para cada crente, e a ressurreição do corpo. E vejam mais, corpos glorificados e incorruptíveis. Glorificados. Nós não sabemos como será o nosso corpo. Será um corpo glorificado. Seremos semelhantes ao Senhor Jesus, mas de forma gloriosa. Não mais um corpo que padece, que envelhece, não mais um corpo que peca, mas um corpo santo, glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Notem, ele ressuscitou em corpo. Isso é muito importante. Jesus ressuscitou em um corpo humano, palpável, tangível, glorioso. Ele esteve nessa terra, ele sofreu, teve fome, cansaço. Ele sofreu como homem, mas ressuscitou em um corpo glorificado. E vamos ver daqui a pouco que há provas que apresentam essa certeza. Ele ressuscitou em um corpo, ele bebeu, ele se alimentou, os discípulos tocaram nele. Será o nosso corpo, será o nosso corpo. Não apenas vejam glorificado, mas incorruptível, ou seja, que não pode morrer. Um corpo que não pode pecar também. O nosso corpo é um corpo corruptível. Se você morre com 3 dias, você está absolutamente podre. O nosso corpo é assim. Mas nós temos um corpo que não vai mais padecer, nem vai envelhecer, nem vai morrer. É um corpo incorruptível. Aí vejam, olha como Jesus fez. Unidos novamente a alma para o julgamento final. Então nosso corpo vai ser unido à nossa alma. Então, como eu sempre digo, irmãos, e vocês já sabem, é uma doutrina bíblica reformada, o céu é um lugar temporário. Quando você morre, você vai para o céu, mas o céu não será uma habitação perpétua. Você vai morar numa nova terra, em um novo mundo, construído por Deus, em uma terra em harmonia com a natureza e com os animais. E você vai ter um corpo. Por quê? O que é ressurreição?
Ressurreição é o seu corpo que estará no pó, nessa terra, se unindo à sua alma. E você será uma pessoa e vai viver em um mundo transformado pelo poder de Deus. Isso é ressurreição. Em um corpo glorioso, incorruptível. E nós viveremos exatamente com esse corpo. Com esse corpo, mas completamente transformado em uma nova terra, vivendo em harmonia com a natureza e com os animais. Então vejam como será o nosso momento futuro. Teremos isso com o nosso Senhor Jesus por toda a eternidade, em um mundo no qual não haverá fim, eterno. E nós não sabemos, irmãos, o que é ser eterno, porque tudo que nós conhecemos teve um começo e terá um fim. Mas essa visão de eternidade nós teremos nessa nova vida, nessa terra, iremos nos reconhecer. Eu saberei quem eu sou, quem eu fui. Irei glorificar a Deus, reconhecer os irmãos, porém uma vida completamente nova. E veja, diz mais aqui, essa fé se fundamenta na ressurreição de Cristo e na promessa de um novo corpo, glorioso e poderoso, transformado para a vida eterna. Então esse corpo vai inaugurar a vida eterna. E principalmente o mais importante, nessa nova terra não haverá mais pecado. Não haverá mais pecado. Nós seremos perfeitos. E assim sendo, irmãos, nós teremos um privilégio maior do que Adão e Eva. Notem que Adão e Eva foram criados perfeitos, mas havia possibilidade de pecar. E eles pecaram. Por quê? Porque o mal estava no mundo. Satanás estava nesse mundo. E a fonte de tentação de Adão e Eva foi exatamente Satanás. Ou seja, foi uma fonte externa. Fonte externa. Quando nós pecamos hoje, por causa das tentações, a fonte é interna. É o meu coração pecador que me leva ao pecado. Eu não posso atribuir a queda ao diabo. Sou eu que peco. É você que peca. Não podemos colocar essa abertura com a desculpa dizendo: pecado eu cometi porque o diabo me levou ao pecado. É você que peca. É o seu coração que é corrupto. Então, lá no céu, nessa nova terra, Satanás e os demônios estarão presos. É bem verdade que a Bíblia diz em Judas que Satanás, o maioral Lúcifer, ele está preso, algemado, aguardando o julgamento final. Mas, quando Cristo voltar, ele vai ser julgado e condenado a uma morte eterna. Assim como aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus. Então, na nova terra, nós não teremos mais a possibilidade de pecar. Nós seremos absolutamente perfeitos. Teremos uma família perfeita. E tudo isso se fundamenta nesse fato: Cristo ressuscitou. Vamos andar mais um pouquinho. Vejam. Pode passar aí. Pode passar. Então vejam. A natureza do corpo ressuscitado. Eu coloquei 3 coisas. Corpo glorioso. Não será um corpo de doença, dor ou corrupção, mas aperfeiçoado para a vida eterna, sem imperfeições. Será esse corpo nosso aqui, sem doença. Hoje, nós temos doenças. Pode ser o homem mais piedoso, ele adoece. Nós adoecemos. Aliás, a doença chega para nos fazer morrer. Então o homem adoece porque ele é mortal. E nós temos doenças.
afeta o nosso corpo, mas lá no céu, na nova terra, não haverá mais doença, dor, não haverá mais dor. Hoje nós sentimos dores profundas, quando nós envelhecemos começamos a doer, o corpo dói, o corpo padece, mas lá na nova terra não haverá dor, nem corrupção, aqui é pecado, não haverá mais corrupção, nós não seremos pecadores, nós seremos perfeitos, e mais, aperfeiçoado para a vida eterna, sem imperfeições. Então nosso corpo será perfeito. Nosso corpo hoje é um corpo imperfeito. É um corpo imperfeito. Então nós experimentamos imperfeições. Quanto mais nós envelhecemos, percebemos as imperfeições, a nossa fragilidade. Tudo dói. É o nosso corpo absolutamente imperfeito. As pessoas dizem que a terceira idade é a melhor idade. Isso é mentira. Conversa fiada. É a pior fase da vida, a terceira idade. Você perde o gosto, você perde o sono, perde também a paciência. Você percebe que o seu corpo começa a se fragilizar. É um caos. Ou seja, nós caminhamos para a imperfeição. Mas lá no céu, nós não teremos mais essa ideia de estarmos envelhecendo. Teremos corpo glorificado. E as pessoas perguntam, pastor, qual vai ser a nossa idade? Nós não sabemos. Como vai ser o nosso corpo? Vai ser jovem, maduro, adolescente, criança? Nós não sabemos. Vejam, Deus criou Adão e Deus criou Eva. Qual a idade de Adão? Qual a idade de Eva? Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram crianças, jovens, maduros? Nós não sabemos. Então, provavelmente, nós teremos apenas essa ideia. Seremos semelhantes a Adão e Eva quando criados por Deus. Ou seja, um corpo pleno, um corpo reto, um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Quando Ele ressuscitou em qual idade? Qual idade? Ele morreu com quantos anos? 33. E quando Ele ressuscitou com quantos anos? Ninguém sabe. Agora, podemos perceber, irmãos, no relato da Bíblia, que havia diferença. Notem que os discípulos do caminho de Emaús não perceberam Cristo entre eles. Cristo estava ao lado, conversando com eles, caminhando com eles, e eles não reconheceram. Não reconheceram. Só reconheceram Cristo por meio de um gesto. O partir do pão, na hora do jantar. Então, Cristo ressuscitou com aparência diferente da encarnação. É esse corpo que nós teremos lá no céu. Nessa terra, melhor dizendo. Mas nós não podemos ter ideia de como será. Fisicamente nós não sabemos, mas sabemos moralmente. E vai ser um corpo absolutamente perfeito. E vejam mais, vejam continuidade nesse corpo e descontinuidade. É o mesmo ser, mas transformado. O corpo mortal retorna ao pó, mas a alma vai para Deus. E no fim, o corpo é restaurado e glorificado, mantendo a identidade pessoal. Vejam, isso é muito importante. Você não vai ter um novo corpo. Não é um novo corpo, é o mesmo corpo glorificado. A sua identidade como pessoa vai prevalecer na nova terra. Eu serei Naziazeno Cordeiro Torres. Muito embora a Bíblia diz que eu terei um novo nome. Um novo nome. Cada um de vocês terão um novo nome.
e vou ter um novo nome. Vai cair Naziazeno, né? E eu vou ter um novo nome. Eu não sei, mas será o nome que já foi dado por Deus. Porém, a minha identidade vai ser preservada. Eu vou saber que Jó é Jó lá no céu. Eu não vou chamar de Josinal. Vai ter um novo nome dado por Cristo. Mas vou saber exatamente que nessa terra ele foi pai de 2 crianças, casado com Francis. Vou saber. Ele vai ser que eu fui pastor. Não vai necessitar mais de pastor lá no céu. Cristo vai ser o supremo pastor. Ou seja, esse corpo não será um novo corpo, é o mesmo corpo, porém completamente transformado. E nós vamos preservar a nossa identidade. Isso é muito interessante, né? Corpo, carne e osso. Jesus mostrou que o corpo ressurreto é real, físico, e ele comeu e foi tocado, confirmando sua realidade material, mas agora transfigurado. Então, a prova maior desse corpo foi o corpo que Cristo obteve após a sua ressurreição. Como eu disse, ele foi tocado, teve um discípulo descrente, incrédulo, que tocou no corpo de Cristo, chamado Tomé. Ele se alimentou, comeu peixe. Cristo gostava de peixe, né? Então vamos ter esse corpo também no corpo de Cristo, um corpo físico. Não vai ser uma alma penada lá no céu. Lá no céu você vai ter um corpo glorioso. Esse corpo, meus irmãos, vai ser importante para que você possa cultuar Deus, para que você possa servir ao Senhor. Você não pode servir ao Senhor sem o seu corpo. Você tem uma alma dentro de você, como eu tenho, mas com essa alma, e somente ela, eu não posso servir ao Senhor. Eu preciso do meu corpo. Por exemplo, eu estou aqui nesse dia, culto de oração e doutrina, apresentando um estudo, e eu preciso do meu corpo. Quem está fazendo esse serviço é o meu corpo. Eu estou falando, eu preciso da minha voz, do meu corpo, eu gesticulo, é o meu corpo. Então, você precisa de um corpo na nova terra para você servir ao Senhor. Servir ao Senhor na adoração, no trabalho, no serviço. E nós não sabemos como vai ser o serviço na nova terra. Provavelmente não vai ser o serviço da evangelização. É por isso, meus irmãos, que eu insisto na evangelização. Eu vou morrer falando da evangelização. É a tecla da igreja, evangelização. Nós temos também adoração. Adoração nós teremos na nova terra, com certeza. Adoração nós temos aqui nesse mundo. Nós louvamos ao Senhor em um culto público. Agora, evangelização somente nesse espaço. Somente nesse espaço. Na nova terra, o serviço vai ser litúrgico. O serviço vai ser de adoração, mas não de evangelização. Daí a necessidade que a gente tem de evangelizar enquanto nós estamos vivos. É um privilégio falar da palavra, apontar o caminho, a verdade e a vida, falar de Cristo aos pecadores, discipular alguém, chamar para a igreja. Então a igreja, ela evangeliza nesse mundo. Então, se a gente tira a evangelização da igreja, vamos perder a única tarefa que nós podemos firmar nessa terra. Só evangelização nesse mundo. No céu, apenas adoração. Então, e tudo isso nós vamos fazer com o nosso corpo, e vai ser transformado pelo poder do Evangelho. Aí vejam mais, irmãos. Pois não, pode passar até aí, né? Vejam, propósito da ressurreição. Quais são os propósitos da ressurreição? Primeiro, juízo final. O corpo e a alma são reunidos para o julgamento
recebendo a recompensa ou condenação eterna. Vejam que existem alguns passos. Nós teremos um novo corpo. O ímpio vai ter um novo corpo. E depois disso haverá julgamento. Condenação para os ímpios. E julgamento para os crentes. Falamos sobre isso. Então, depois que nós tivermos um novo corpo, nós seremos julgados. Não se iremos para o céu ou se iremos para o inferno. Porque quando nós nos convertemos nessa terra, nenhuma condenação há. Já somos salvos. Mas a gente tem que ser avaliado em relação às nossas obras nesse mundo. Para que possamos ter um galardão coerente. Deus é justo. Deus é justo. O que nós fazemos nessa terra, Ele vai nos recompensar em uma nova terra, mediante galardões. Então, eu vou ser avaliado por Cristo e vou receber o meu galardão como pastor. Como pastor. Então, eu não vou ser avaliado como membro de igreja, vou ser avaliado como pastor. Você vai ser avaliado exatamente de acordo com um dom que Deus me conferiu. Se eu tenho um dom de ensino, eu vou ser avaliado de acordo com esse dom. Se eu fui fiel a Deus em relação a esse dom. Então, cada um vai ser avaliado por Deus mediante o dom. Qual o seu dom? Se você nem sabe qual o seu dom, então como você pode ser avaliado por Deus lá em uma nova vida, em um novo contexto? Então a igreja vai ser avaliada para receber o seu galardão. Mas o ímpio, que não tem Cristo no coração, esse sim vai comparecer no tribunal de Deus para ouvir a sentença, ser julgado, condenado e ir para o inferno. Deus se apresenta, irmãos, como sendo juiz, e todo réu tem que ouvir a sentença. Todo réu. Deus é justo. Então, antes do ímpio ir para o inferno, ele vai ouvir a sentença e vai perceber que de fato foi infiel para com Deus, que de fato desobedeceu à lei moral, os 10 mandamentos, e ele vai para o inferno consciente do seu pecado. Ele não vai dizer, foi feito injustiça. Ele vai ter certeza absoluta que Deus, mediante Cristo, julgou de forma reta, correta. Ele vai odiar Cristo por toda a eternidade, mas ele não vai dizer, eu estou aqui injustamente nesse lugar. E o mais interessante, a nossa confissão de fé diz, lá no inferno, quem for vai sofrer dores físicas. Por isso a necessidade de ressurreição no corpo, também para o ímpio, para que ele possa experimentar dores físicas. Qual foi a maior dor que você sentiu no seu físico? Uma dor de dente? Aquela chata, persistente? Vai ser isso e muito mais. Eu nunca tive, mas diz que a dor renal é terrível. Cálculo renal, não sei se alguém já teve essa dor de cálculo renal. Diz que é insuportável. Ou inflamação no trigêmeo aqui na bochecha, o nervo. Dor ciática, no nervo ciático. Tudo isso, aquele que for para o inferno, ele vai sentir de forma intensa, sem parar, por toda a eternidade. Já pensou? Sem anestesia, sem remédio, vai ser essa dor física. Mas não apenas a dor física, ele vai sentir também a dor psíquica, a dor da mente, angústia, uma depressão profunda que não passa. Já teve depressão? Eu nunca tive depressão. Não sei o que é isso. Conforme eu disse, algumas vezes eu sinto uma depressão passageira, que vem
toma conta de mim, mas logo vai embora. Desde que eu recebi o chamado ministerial, isso acontece. Nem sempre, mas acontece. Uma dor violenta, mas passa rapidamente. Mas tem gente que já sofre com depressão há muito tempo. E as pessoas dizem que é uma falta de esperança, é um vazio na alma, é uma angústia. Quem for para o inferno, além da dor física, vai sentir essa dor emocional. Mas principalmente quem for para o inferno vai sentir a ausência de Deus. Ausência de Deus. Que ninguém nunca sentiu a ausência de Deus. Ausência da graça de Deus. Hoje, meus irmãos, o homem mais profano, mais ímpio, ele sente a bondade de Deus. Mas no inferno não haverá mais a graça. É um local de orações não respondidas. Não existe e não existirá ateu no inferno. Haverá orações no inferno, orações a Deus, a Cristo, mas não haverá resposta. Estão lembrados, por exemplo, daquele homem da parábola? Cristo contou, o rico avarento, que foi para o inferno. Notem que lá ele orou, ele pediu, e só recebeu não, não, não. Então, o inferno é um lugar onde a graça não vai, onde a misericórdia não vai, onde não existe perdão e não existe esperança. Então são os sentimentos do inferno, dor física, emocional e espiritual. Não queira ir para o inferno. E o pior, se você for para o inferno, você vai se recordar de cada mensagem que você ouviu nessa igreja. E você vai dizer, perdi tempo, não liguei, e não há mais chance. É por isso, meus irmãos, aquele que não quer nada com a igreja, que só vem para a igreja com interesses outros, é melhor nem comparecer. Vai sofrer menos no inferno do que estar na igreja, ouvindo o sermão e dar as costas ao Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos desse corpo na ressurreição, para louvarmos a Deus, a igreja lá no céu, e o ímpio sofrer eternamente lá no inferno. Isso é tão violento, essa angústia do inferno, que teve um homem que sentiu temporariamente as angústias do inferno. Quem foi? Quem foi? Que sentiu as dores do inferno? Jesus. Onde? Na cruz. Muito bem, na cruz. Essa ideia de dizer que Cristo, depois da cruz, foi para o inferno, é doutrina nova, pentecostal. O inferno foi a cruz. E que sentiu essa dor física, emocional e ausência de Deus, quando o pai deu as costas para o filho que se fez leproso. Ele sentiu essas dores no inferno, para que a gente não sentisse essas dores infernais. Então, irmão, isso é glorioso. Você pode sentir a maior dor, mas você não vai sentir a dor do inferno. Cristo sentiu em nosso lugar. Vamos ver alguns textos aqui? Então vejam, a base bíblica. Sua ressurreição, Jesus Cristo, é a primícia, a primeira. E prova de que a ressurreição é possível. Ele ressuscitou em corpo, de carne e osso. Lucas 24, 39 e depois João 20, 27. Lucas 24, 39.
Vejam o que está escrito. Cristo falando: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então o próprio Cristo aqui disse de forma clara que ele ressuscitou em corpo físico, tangível, palpável. João 20, 27. São provas bíblicas do que nós acabamos de ensinar para vocês. João 20, 27. O exemplo que eu dei de Tomé. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Então notem que Tomé apalpou o Senhor Jesus e percebeu exatamente o que ele sofreu na cruz, consequências físicas. Outro texto, vejam, 1 Coríntios 15, 42 a 44, explica a ressurreição como um processo de semente, corpo mortal para a planta, corpo glorioso, incorruptível, poderoso e espiritual, mas ainda um corpo real, não apenas o espírito. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Essa certeza. E por último, 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Quem encontrou pode ler. Cada sua palavra vida a voz do arcanjo, ressoa com meio de Deus. Será do céu, os nossos ressuscitarão primeiro. Então é isso, nós acabamos de ensinar. Então Cristo vai descer lá do céu, num dia glorioso, na sua segunda vinda, que nós não sabemos quando vai ser. Ele não disse, apenas apontou os acontecimentos. Ele vai retornar, e o nosso corpo que estará no pó, vai se unir à nossa alma, que virá com ele. E nós iremos viver em uma nova terra por toda a eternidade. Então, irmãos, que nós possamos, em meus sofrimentos inerentes ao nosso corpo, e possamos cultivar esperança no nosso coração. Que Deus seja glorificado. Amém.